Alô, Epifanetes! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Epifanias Noturnas do podcast. Lembrando que nossas epifanias nem sempre são noturnas, mas podem nos tirar o sono. Solta a vinheta, DJ! Agora é a hora do Epifanias Noturnas do podcast. E o tema de hoje é resiliência. Vou contar pra vocês a maior história de resiliência que há em minha vida, que é a novela da unha do dedão do meu pé. Antes de começar essa história brilhante, eu preciso falar pra vocês o que é resiliência, pra vocês ficarem no mesmo pé que eu. Resiliência, basicamente, é quando uma pessoa passa por uma crise, assim, devastadora, e ela consegue se recolocar, se reerguer. E aí eu acho legal falar uma coisa que minha amiga me falou uma vez, que é, na verdade, esse é um termo de física, que os objetos podem ser ou não ser resilientes. Um elástico é resiliente, porque você estica e ele volta para o lugar. E a ideia da resiliência é você conseguir voltar exatamente para o mesmo lugar, sem estirar. Então, um elástico estirado já não está mais tão resiliente, entenderam? A crítica dela a esse conceito era, o interessante não é a gente voltar exatamente para o mesmo lugar, porque senão não vai ter transformação, não vai ter mudança. O interessante é a gente voltar transformados dessa experiência e se recolocar, se reorganizar, se reerguer, levando em consideração o que aconteceu com a gente, certo? Vamos à minha unha do dedão do pé. Era uma vez eu, em 2018, sabe aqueles acrílicos que tem no busão? Que tem as hastes amarelas? Basicamente é um lugar que, dependendo do ônibus, você consegue encaixar o pezinho assim e apoiar nessa barra amarela. Só que eu tava na primeira fileira e na minha frente tinha a porta. E a querida da porta abriu e esmagou meu pé. Aí, a partir de então, começou uma novela absurda dessa querida unha. Ela começou a crescer meio cagada, meio zoada. Minha avó me indicou uma podóloga, inclusive corações para essa podóloga maravilhosa. E lá estava eu no meu tratamento com a podóloga. Para quem não sabe, podólogos não são médicos, então eles não podem receitar remédios. Mas ela tinha tratamentos alternativos, é uma pessoa muito estudada, muito séria. Aí um dia eu fui numa apresentação de dança dessa mesma amiga que falou da resiliência, inclusive, e do namorado. E aí um amigo dela, que também é meu amigo, né, no caso, tava fazendo medicina e falou, você não pode ir na podóloga, você tem que ir na dermatologista especialista em unha, que eu tenho contato. E aí ele me mandou o contato. E eu gostaria de dizer que existe uma rivalidade entre médicos e podólogos, porque eles acham que os podólogos não são sérios. Depois do Réveillon de 18 para 19, eu fui lá na dermato. E eu só lembro disso porque eu lembro que eu fui pra praia e eu pintei a minha unha, porque eu queria que ela ficasse menos feia. E aí na hora de tirar o esmalte, ficou a marquinha do esmalte porque a unha tinha umas partes meio afundadas, então, não dava pra tirar. E isso foi, no fim, um certo norteador pra entender quanto a unha tava crescendo ou não, porque a gente via o negócio indo pra cima, entendeu? Bom, cheguei lá, ela falou, olha, realmente, você tem retroníquia, que basicamente é quando você tem um trauma na raiz da unha, no lugar onde se forma a unha, que é basicamente embaixo da cutícula. Ok, beleza, eu falei, obrigada, doutora, vou voltar pra minha podóloga, ela vai deixar minha unha bonita, porque ela lixa, deixa no lugar. Aí a doutora falou assim, não, fique com ela assim, não mexa nessa unha. Ó, eu falei, tá bom, a médica mandou, aí dei um tempo com a minha podóloga e fiquei na dermato. O dermato falou assim, você também tem que usar a dedeira de silicone. Perdoem-me, serei chula. Ela é como se fosse uma camisinha de silicone para dedões do pé. Então, você coloca lá no seu dedão e vive a sua vida bela e formosa. Porque aí, quando você chutar alguma coisa ou alguma coisa cair no seu pé, aquilo vai distribuir e aliviar o impacto. Me pergunta se eu usei. Não. Me pergunta se eu chutei alguma coisa sem a dedeira de silicone. Sim. Um ventilador de chão. Me pergunta se deu BO. Claro que sim. Essa história é sobre resiliência. A gente precisa afundar muito no poço ainda para começar a voltar. Vocês não acham? Então, a fofa ficou toda cagada. Pior que antes, parou de crescer, ela ficou zoada. A gente falou, tem alguma coisa errada aqui. Ela virou pra mim e falou, vai fazer uma ressonância. Naquela época, eu tinha acabado de pôr um piercing, acabado assim, 6 meses antes. E eu tava com uma questão com o piercing, minha relação com o piercing. Às vezes eu me sentia incompetente, culpada, porque eu não conseguia cuidar direito daquele piercing. Porque o piercing era uma prova de que eu não cuidava do meu corpo, assim como o meu dedão. Entrei numas. E quando eu descobri que eu ia fazer ressonância, eu descobri também que eu ia ter que tirar o piercing. Eu falei, o furo vai fechar.
Eu vou ter que começar tudo do zero, não vai dar. E aí eu fiquei buscando soluções e descobri que existe um tipo de piercing que é de plástico. Inclusive, meu irmão me zoou muito, porque ele falou que parecia aqueles plastiquinhos de prender etiqueta. E eu falei, não me enche. Só que aí quando eu fui enfiar no furo, adivinham? Eu comprei o tamanho errado. Eu falei, então, eu vou enfrentar isso, eu vou sem meu piercing. Então, detalhe número 1, tinha a questão do piercing. Detalhe número 2, estava menstruada. De copinho, tá? Isso vai ser importante. Detalhe número 3, estava nervosa. Fui lá, descobri que estava usando uma calcinha que tinha metal. Então eu tive que ficar sem a presença dela. Numa calça muito confortável, inclusive, que eu devia ter roubado. Não roubei, fui muito honesta, mas eu acho que eu mereci esse souvenir. Vacilei. Mas ok. Tirei meu piercing, entrei lá na ressonância. Eu tive a regalia de entrar numa ressonância que dava pra ouvir música. E eu falei, por favor, coloca Tiaguinho. Aí eu pensei comigo mesmo, eu só não coloco o disco tal. Adivinha que disco eles colocaram? Disco tal, que era Tardezinha. Que eu gosto, mas eu gosto mais de outros. Ele estava lá cantando na minha orelha, eu emocionada, chorando, meio tentando ficar bem. Quando de repente, quem menstrua sabe, senti um lance lá embaixo. Senti coisas. Falei, preciso checar. Porque além de estar sem piercing, além de estar sem calcinha, além de estar ouvindo o disco errado do Tiaguinho, eu não posso sair daqui com uma poça de sangue na minha bunda. Isso é muito mico. Minha moça tinha me dado uma campainha. Eu falei assim, eu vou botar essa campainha do meu lado. Eu vou com a minha mão lá na região, vou dar uma olhada se tá tudo certo. Vou voltar com a mão na campainha e vou continuar aqui. Princesa, não tem como errar, não tem como falhar. Aí eu pensei logo depois, kkk, só me falta eu apoiar a campainha e ela cair na hora que for checar. E adivinha? Aconteceu isso. Porque já não estava fácil o suficiente. Ok, fiz. Fui embora pra minha casa ser feliz. Falando, pronto, check, tá feito, tá pago. Aí, me ligam e falam, não tá pago coisa nenhuma. Ficou uma merda, você vai ter que voltar. E eu, pelo amor de Deus, tudo menos isso. Mas como a gente vive uma vida aprendendo coisas no caminho, eu já estava ensaiada, eu já sabia o que fazer. E eu, de novo, pus a calça e não roubei. Mas dessa vez não estava menstruada, dessa vez não estava tão nervosa, já sabia fazer os esquemas do piercing. Cheguei confiante. O que aconteceu foi o seguinte. A unha é da mesma cor do ambiente na ressonância. Da mesma cor do ar. E aí não tinha contraste para eles verem o que estava acontecendo. Porque ficou meio perdido no espaço. Então eles tiveram a ideia de cortar um dedo de luva, encher de gel que saíra com uma outra cor e enfiar no meu dedão, porque assim a gente conseguiria ter um contraste do ambiente e da unha. Quantos médicos são necessários para colocar um dedo de luva cheio de gel num dedão? Muitos. Quando eu olhei, estava rodeada de funcionários tentando enfiar um dedo de luva no meu dedão. Precisei segurar o riso porque foi surreal. Eu falei, gente, alguém tem que escrever uma série sobre isso. Tá perfeita essa cena. E aí a dermato falou, ficou excelente essa ressonância. Eu falei, ainda bem. Ela falou assim, olha, dá pra ver que tem mesmo um corpo estranho. Tá esquisito. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai tirar a sua unha. A gente vai fazer uma biópsia nesse corpo estranho. E o que a gente quer que seja é fungo. Porque se for uma infecção desconhecida, a gente não vai saber se vai voltar e se tem como tratar. Combinado? Eu falei, combinado. Ela me deu a opção de fazer essa cirurgia, esse procedimento, sei lá, acordada. Eu falei, nem fudendo que eu vou ficar olhando você arrancar minha unha. Eu quero é dormir e acordar sem unha. Eu não sou louca. Então consegui fazer a mutreta toda. Tenho fotos desse dia, inclusive. Depois eu vou postar tudo pra vocês verem todo o desenvolvimento, tá? Então aconteceu o procedimento. Tirei a unha, fiz biópsia do corpo estranho e ainda fiz um corte em minha lua, que segundo ela chegou até o osso, mas ela não me contou no dia pra eu não ficar aflita, e que sangrou muito, e que eu tive que ficar fazendo curativos e curativos e curativos. Tomei as minhas Novalginas todos os dias, inclusive fiquei menstruada e nem senti. Falei, que delícia que é tomar Novalgina. Vocês estão vendo que foram vários ciclos de menstruação que aconteceram aqui, né? Gente, eu fiquei fazendo curativo daquela caralha por um tempão. Ela foi crescendo vagarosamente como uma tartaruga. Esse foi começo de 2021. Tava pandêmico ainda. Então ninguém viu esse momento. Eu consegui ficar de molho, recolhida, com meu dedão na toca. Como eu falei, é sobre resiliência esse episódio. Então a minha unha foi se mostrando resiliente, falando, olá, estou aqui de volta. Estou marcando a minha presença. Tem um detalhe sobre unhas
que eu acho fascinante. É o momento ciência agora. A unha funciona da seguinte maneira. Como eu falei, você tem lá o lugar que faz a unha, que é logo abaixo da cutícula. E ela é criada em camadas. A camada mais abaixo, mais perto do leito unguial, que é onde ela vai deslizar e crescer e ser feliz, a caminha dela é o leito unguial, ela nasce trançada, ela nasce toda juntinha. E aí ela tem que aderir tanto à pele que está abaixo do leito unguial, quanto a ela mesma. E ela vai se formando assim em 1000 camadas, daí que chega a camada final que desliza sobre ela. E aí nós temos a unha que vemos, que é uma unha lisinha, certo? Ela precisa de 2 coisas para crescer. Ela precisa desse rebaixado para criar a trama e ela precisa da lateral para ela saber que formato ela tem que ficar. Então, gente, eu fiquei talvez tenha sido uns 2 anos e meio ensinando a minha unha a crescer. E eu punha a unha postiça pra mostrar os ladinhos, fazer o cantinho dela. Ela ia crescendo vagarosamente, toda bonitinha. Todo santo dia, depois do banho, eu fazia curativo. Desde 2021, cuidando dessa fucking unha. Tem isso, tá, gente? Eu ficava voltando lá pra ver a médica. E cada dia era uma emoção. Era tipo, vamos ver o que vai ser hoje. Um belo dia, ela virou pra mim e falou assim: agora eu acho que você tá pronta para colocar uma prótese, que nada mais é do que uma unha em gel, tipo um em gel, só que versão médica, né? Falou, mas eu não faço isso. Você tem que achar alguém que faça. Eu falei, pera um minutinho, que eu tenho uma podóloga ótima, deixa eu ver se ela faz. E ela falou, faço, claro. E aí fui lá fazer. E aí eu vivi por tipo 1 mês, 2 meses, 6 meses, não me lembro agora, momentos de felicidade, porque eu olhava pro meu pé e eu tinha uma unha. Uma unha bonita. Foi incrível. Ela não era igual a minha unha normal, mas ela era uma unha, entendeu? Eu não precisava mais ficar escondendo meu pé. Eu não precisava mais ficar passando vergonha, porque eu não tinha unha do dedão do pé. Eu fui muito feliz nessa época. Só que o que aconteceu? Começou a descolar e aí entrava coisa embaixo da unha, porque, segundo a minha podóloga, tanto os fungos quanto bactérias são oportunistas. Então, sempre que eles podem, eles se enfiam embaixo da unha e ficam lá, sendo eles, comendo tudo, fudendo com a minha vida. A dermato era cara e no fim ela não punha a mão na massa. E aí no fim eu tava respeitando a opinião da podóloga. Eu falei, gente, tchau dermato, você é cara. E não tá fazendo nada por mim mais. Obrigada por toda a nossa jornada, agora é hora de voltar pra podóloga. A gente começou a fazer um processo que eu gosto de chamar de lifting. Que basicamente é a ponta do dedo, é gordinha. E aí eu colo aquelas fitas de músculo, sabe? Que você cola assim no braço pra puxar ou segurar o músculo. Eu colo um pedaço ali e puxo o gordinho. E aí ele fica enxuto, ele fica tipo um lifting mesmo. Comecei a fazer meu lifting. Aí um dia o tape saiu do lugar. Quando eu fui puxar, ele tava colado na unha. Ele tirou um pouco a unha do leito unguial, deu uma descoladinha. Eu, não! Tudo menos isso. Eu falei, ignorei, falei, não, tá tudo bem. Aí marquei um negócio com ela. Quando a gente foi olhar, tinha entrado um monte de coisa embaixo, tipo fungo, sei lá o que. A gente teve que cortar, gente. A unha tava quase inteira. A gente cortou, ela voltou a ser um toquinho. Eu fiquei desesperada. Eu cheguei na casa dos meus pais, eu lembro de ajoelhar no chão, chorar e falar, não! Juro, foi um horror. A podóloga fez uma mãozinha respirando tipo, calma, calma. Vamos ver o que a gente faz aqui. Mas ela também ficou desesperada porque essa unha, gente, vocês não estão entendendo. Mas aí, enfim, depois desse dia eu fui extra cuidadosa. Mas aí outro dia eu tava montando a cabine também, pegou na unha. Eu tipo, não! Aí a gente ficou de olho, mas aparentemente tem um certo hematominha, mas está indo bem. E ela me elogiou, ela sempre me elogia, falando que eu sou uma pessoa muito dedicada, uma pessoa que faz direitinho o tratamento, que metade é o que ela faz, mas metade é o que eu faço. Estamos aí, vendo essa unha crescer, vendo onde ela vai. Meus amigos apelidaram ela de Manunha, carinhosamente, porque eu me chamo Manuela, pra quem não sabe. E ela segue aí, existindo. No tempo dela, ela me ensinou o significado de não só ter paciência e que as coisas não têm o tempo que eu quero que elas tenham. É contra a ansiedade, assim, sabe? Porque não tem jeito. Eu podia chorar o quanto eu quisesse, espernear o quanto eu quisesse e urrar o quanto eu quisesse. A unha ia crescer no tempo da unha, entendeu? E é sobre também ter um dedão feio e assumir ele, sabe? É sobre você... Eu sei que, tipo, eu falo essa frase, eu acho muito tosco. Mas é sério, assim, tipo... agora eu tenho uma unha, ela é meio cagadinha, mas ela existe, sabe? E cada passo é uma conquista.
e poder assumir e aguentar um pouco, que não é do jeito que eu gostaria, mas que tá aí. E que ela tá se refazendo com os cacos que dão e que vira e mexe eu chuto de novo alguma coisa cai em cima dela e ela tá aí guerreiraça, entendeu? Sobrevivendo. E é uma resiliência que nem eu falei, que a minha amiga falou, que não é uma resiliência perfeita. Ela não voltou a ser a unha que ela era. Ela é uma unha cagada, mas ela tá aí, entendeu? Existindo. E eu tive que aprender a lidar com as adversidades e não me deixar cair. E todo dia cuidar dela. E todo dia cultivar ela, sabe? Então a reflexão sobre essa resiliência específica é uma reflexão de, gente, tem situações que fazem a gente ter coragem. Porque ela me faz ter coragem de seguir em frente e de não desistir. Porque eu não tenho outra escolha. Eu não tenho outra escolha. Ou eu desisto da minha unha e eu não quero fazer isso. E deixo ela morrer e sei lá o que vai ser, vivo uma vida sem unha. Ou eu cuido dela e vejo aonde ela pode chegar. Porque eu acredito no potencial da minha unha. Enfim, gente, vou deixar vocês aí com essa história louca. E com as metáforas que ela tem. Tá bom, meus amores? Gente, pode mandar sugestão de tema. Eu quero muito saber o que vem daí também, sabe? Interagir com vocês, entender o que vocês querem me ouvir falar sobre. Que é muito legal essa troca. Eu tô amando, de verdade, eu sempre falo isso, mas eu vou falar de novo. Tô amando receber as DMs de vocês. Eu gosto muito quando as pessoas compartilham as histórias delas, se identificam, ou às vezes não se identificam, mas pensaram sobre outras coisas. Então é muito especial esse momento também. É um pouco pra isso que eu faço esse podcast. Porque assim, falar sozinho em casa eu já faço. Aqui pelo menos a gente compartilha. Tá bom? Um beijo e sejamos resilientes na medida do possível.